Hello students! Vamos cultivar um pouco o canal hoje, trazendo um pouco de cultura britânica para esse canal do YouTube. Então hoje a gente não vai falar muito sobre gramática, mas eu vou trazer um pouco de vocabulário para vocês no vídeo de hoje. Espero que vocês gostem. Eu não sei se vocês lembram, se vocês viram aí esses dias que eu estava no The Wallace Collection, que é um lugar muito lindo que tem aqui em Londres, que era a antiga casa de um conde, de uma condessa. Se vocês quiserem, aliás, eu trago aqui e conto a história do The Wallace para vocês, desse prédio, né? Desse building que fica ali em Bond Street Station. Conta a história da família que morava ali. Mas no vídeo de hoje a gente vai falar sobre afternoon tea. Eu não sei se vocês viram que eu levei as minhas alunas para tomar um afternoon tea, pra gente experienciar um afternoon tea aqui em Londres, no The Wallace Collection. No The Wallace Collection, eles têm um restaurante dentro do The Wallace Collection. E é muito interessante você experienciar um afternoon tea ali dentro. Claro que não é uma das minhas comidas preferidas. Os scones, sandwiches, essas coisas é importante, é legal, porque tudo isso faz parte do código linguístico. Aprender uma língua não é só você aprender aquele código linguístico da gramática, da pronunciation, mas é você também aprender a cultura daquela língua, né? Como que as pessoas se portam, como que as pessoas, o que as pessoas ouvem, o que as pessoas leem, né? Sobre a literatura, sobre a música, sobre a arte, sobre a comida, sobre a gastronomia. Então é muito interessante que a gente se abra para a cultura daquela língua, daquele país. Então hoje aqui eu tô trazendo para vocês o afternoon tea, contar um pouco da história do afternoon tea, né? Como que surgiu essa tradição do afternoon tea. O afternoon tea, ele surgiu com uma condessa ou uma duquesa. Gente, eu não lembro o título dela, mas eu lembro o nome dela. O nome dela é Ana Maria. Desculpa, ela tinha que ser Ana Maria. Ela sentia fome durante as refeições e ela então beliscava um chazinho com um biscoito. Então aí surgiu a tradição do afternoon tea. Então eu não tô falando de como surgiu o chá em si na Inglaterra. O chá em si na Inglaterra, ele surgiu com a Catarina de Bragança, que ela trouxe de Portugal aqui quando ela se casou com o rei. Enfim, e ela trouxe o chá pra cá. Não tô falando da Catarina, tô falando da tradição, tá? De como surgiu essa tradição de tomar o chá à tarde. A Ana Maria, essa duquesa, ela sentia fome e ela começou, então, a tomar esse chá com esses biscoitos e essa tradição começou a surgir. Ela convidava as amigas dela, então, para ir pro chá. Isso se perpetua até hoje, para vocês verem como isso é forte na cultura britânica. Hoje, muitos hotéis, muitos restaurantes, muitas casas de chá, muitos lugares oferecem o tradicional afternoon tea. Ele é servido, geralmente, em 3 courses, em 3 partes, né? Tanto que quando vocês veem a porcelana na mesa, né? Geralmente, essa porcelana também tem uma história, né? Essa porcelana, ela veio trazida da China, porque essa tradição do chá, ela é uma tradição originalmente chinesa. Então essa porcelana chiquésima, é da High Society, né? Ela veio da China. Então, quando a gente vê o afternoon tea, quando você olha pra mesa, né? Você vê essa porcelana, esse prato com 3 pratos, né? Um em cima do outro, assim, num stand, né? Basicamente, a gente pode considerar que são 3 courses, 3 cursos ali de refeição. Entrada, prato principal e sobremesa. Então, aqui eu trouxe algumas coisas pra eu não esquecer de falar, porque são muitas informações. Eu escrevi aqui que eu não gostei muito da comida do The Wallace, do restaurante. Na verdade é porque, como eu falei pra vocês, não é o tipo de coisa que eu gosto, assim, sandwich, scones, eu não gosto de scones, esse bolinho que as pessoas acham o máximo comer esse bolinho com essa geleia e com esse clotted cream. Mas, assim, como o lugar é escandalosamente lindo, o The Wallace é escandalosamente lindo, então a gente acaba anulando um pouco que o sanduíche e até mesmo o atendimento deixou um pouco a desejar, né? Não é muito a minha vibe comer esses sanduíches finger sandwiches. Finger porque a gente pega com as mãos, né, com os dedos. Então o chá basicamente é formado por sandwiches, que a gente chama de finger sandwiches, porque a gente pega com a mão, tá? Então o que a etiqueta recomenda, aí ó, a gente tem que falar de bons costumes aqui, boas maneiras, good manners. Por quê? Não é porque, é chique, ou porque etiqueta, ou porque
isso ou porque aquilo, porque você realmente tem que saber como se comportar na mesa, entendeu? Porque chega a ser falta de educação, chega a ser feio. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, como as pessoas, às vezes, eu não tô falando só dos brasileiros, tá? Eu tô falando do povo no geral mesmo. Tô falando de toda uma civilização aí. Por exemplo, como as pessoas chamam o garçom ou a garçonete pra se aproximar da mesa, tá? Então, você não chama fazendo psiu, xiu, ou, sabe? Quando você chama o garçom ou a garçonete pra você se aproximar da sua mesa aqui, você faz eye contact. Você make eye contact. Você olha diretamente nos olhos dele e espera, aguarda ele olhar de volta pra você. Você move a sua cabeça. Você faz gestos um pouco mais leves. Isso também acontece no pub, tá, gente? Quando você tá esperando ali na fila do pub, a gente vai falar sobre pub um outro momento, mas é só pra vocês saberem que a gente geralmente não chama garçom e garçonete aqui fazendo oh, psh, ei, oh. A gente make eye contact. Essa é uma das primeiras coisas que eu ensino para os meus alunos. Faz eye contact com a pessoa. Olha no olho dela, que ela vai saber que você tá chamando ela para ir até a sua mesa. O chá basicamente é formado por sandwiches, que são os finger sandwiches. Então aí já é uma outra coisa que eu queria falar para vocês. Se é finger sandwich, você não corta ele com garfo e faca. Então ele é finger sandwich, ele é finger food, comida de pegar com a mão. Você pode retirar ele direto daquela louça, né, daquela porcelana e comer ele diretamente. Na segunda prateleira ali daquela louça, dependendo do lugar onde vocês vão tomar o chá, né, ou vocês encontram desserts, que são os bolinhos, que são as sobremesas, né, esse sim vocês podem retirar ele da bandeja e trazer até o prato de vocês e cortar com a faca e comer. Ou vocês podem comer com a mão, aí tanto faz, é do interesse de vocês. Eu como com a mão, porque eu gosto de comer as coisas com a mão mesmo. Os famosos scones. Scones é o prato principal, né? Não é prato, é um bolinho, é um pão. É um pão doce que você abre ele com a mão assim, porque ele já meio que tem uma divisória ali, então facilmente quando você abre ele assim, você vai abrir ele com a mão. É o nosso arroz com feijão. É a nossa discussão do arroz com feijão. Porque o scones, ele tem uma discussão de pronúncia nele, né? Porque tem gente que pronuncia scones e tem gente que pronuncia scones com O. Então aí você vai ver todas as divergências das pronúncias do universo inteiro. Ai, não é porque é do norte, do sul, do leste, do oeste. Não. É porque existe gente que fala scone, existe gente que fala scone. Então, como que você vai pronunciar? Como você quiser, querido. O bolinho não vai deixar de ser o scone ou scone. E aí, quando eu falo que ele é o nosso arroz e feijão, porque tem gente que discute quando vai colocar o arroz e o feijão. O arroz vai por cima, o feijão vai por baixo, o feijão vai por cima, o arroz vai por baixo. Fica aquela confusão, sabe? O scones é essa confusão aqui deles aqui. Porque o scones, quando você vai comer o scones, que é esse bolinho, você vai passar dois toppings nele, que é a jam, é a geleia, e um creme. É um creme bem pesado, é uma delícia, esse creme é gostoso. Parece uma nata, é uma nata doce, não é tão doce, é gostosa. Chama clotted cream. Então, a discussão é, você coloca o clotted cream antes e a jam depois, ou a jam antes e o clotted cream depois? Como que você prefere os seus scones? Então, essa é a discussão aqui deles, equivalente ao nosso arroz com feijão. A discussão dos scones é what do you put first? What's the order on your scones? Is it jam first? Is it cream first? Which one do you prefer? It really doesn't matter, because talvez vocês nunca tenham provado coxinha. Ou paçoca. Não, brincadeira. Mas é porque realmente eu acho que eu não sou muito fã de scones. Enfim, é isso. Aí, continuando, vamos falar sobre os tipos de sanduíche que a gente pode encontrar, os mais comuns. A gente pode encontrar salmon, a pronúncia é salmon, não pronuncia o L, tá? Salmon and cream cheese. É muito comum a gente encontrar esse salmon and cream cheese. A gente também pode encontrar egg mayo.
que é o ovo com maionese, egg mayo. Também um muito famoso que é o cucumber, que é o sanduíche de pepino. Ai, gente, eu gosto desse sanduíche de pepino. Cucumber sandwich. E um sanduíche famoso que é o Coronation Chicken. É um sanduíche de chicken, de frango, né? Que tem, acho que, uva passas ali. Ele surgiu, esse Coronation Chicken também tem uma história. Tudo aqui tem história, né? Esse Coronation Chicken, ele surgiu quando a rainha foi coroada. Quando a Elizabeth quando foi a Queen's Coronation. Por isso que ele chama Coronation Chicken. Coronation Chicken Sandwich. E o clássico, né? Ham and Mustard. É um clássico. Se vocês forem nessas lojas, nesses mercados comprar esses sanduíches, né? Vocês vão encontrar esses sanduíches aqui, né? Cucumber, ham and mustard, salmon and cream cheese. Esses são os sanduíches comuns que a gente encontra aqui no dia a dia. Eles vão ser servidos para vocês, né? Se vocês forem no afternoon tea, eles vão ser servidos para vocês numa louça, numa mesa, num afternoon tea, um pouco mais caro, num lugar escandalosamente lindo. E você vai viver ali a experiência do afternoon tea, mas não é nada mais, nada menos que o sanduíche que você compra ali no Sainsbury's, no Tesco Meal Deal, tá? Enfim. Aí eu já falei pra vocês, então, a história do scone e do scone, né? A questão, né? What order do you put the jam and cream onto your scone? Existe uma diferença local, porque dizem que a galera de Devon coloca o cream first e a galera de Cornwall coloca first the jam and then the cream. Então existe essa facção aí, né? Os tipos de cake também podem variar dependendo da estação. Aqui eles são muito movidos à estação do ano. Se estivermos no summertime, é muito comum que a gente encontre um tipo de cake que chama Victoria Sponge, que é um bolo também, parece de ar. Ai, gente, não consigo, não. Não, é um bolo Victoria Sponge, é um tipo de massa de bolo que tipo, parece pão de ló, eu acho. Eu também não gosto, entendeu? Não é uma coisa que, tipo... Eu gosto de coisa gooey. Gooey é, tipo, empatumbada, sabe? Aquele brownie empatumbado, sabe? Então eu não gosto de Victoria Sponge, porque ele parece uma esponja mesmo. E eu não curto. Então, continuando. Ou no winter também você pode encontrar fruit cake. Bolo de fruta, né? Aí é gostoso, eu gosto. Aí a gente vai encontrar o famoso tea, que é o carro-chefe, né? O que a gente bebe lá, a gente vai lá pra tomar o chá, né? Pra beber o chá, né? Então tem uma grande variedade de chás. Mas o que eu gostaria de contar aqui pra vocês, é pra vocês ficarem sabendo que quando um inglês pede chá, quando ele fala "Can I have a cup of tea?", o que ele está pedindo ali mesmo é o famoso chá preto. É o chá preto, que é o nosso café, equivalente ao nosso café. Assim como o scone com jam and cream está para o arroz com feijão, o chá inglês que ele pede está para o nosso café. A proporção é a mesma. Então, quando ele pede um chá, ele tá pedindo um chá preto. É normal. Então, ele é tão forte que então eles colocam milk. Aí eles colocam milk no chá preto deles. Então, quando você vai no afternoon tea, você tem ali uma seleção de chás, né? Você vai ter os chás de ervas, né? Peppermint, hortelã-pimenta, camomila você também pode ter. Eu já ouvi também falando chamomile. Eu nunca se apeguem à pronúncia, gente, porque pronúncia é algo que varia. Varia muito de região para região, de cidade para cidade. Então, não se apeguem a isso, porque eu já ouvi chamomile e já ouvi chamomile. Continuando, aí vai ter também a questão do chá, né? De como você pega o chá. E a xícara também é muito importante, porque quando você vai num chá, e aí você tem que misturar o açúcar se você for colocar açúcar no seu chá, né? Então, se você for colocar o açúcar no chá, existe tanto essa etiqueta, né? De que você don't spin around, você não move a colher em volta da xícara, mas você move ela back and forth, de frente para trás. Então, esse movimento da colher, de você mover o seu chá, né? Não importa o que você coloque no seu chá, se você coloca leite, você quer mover, se você coloca açúcar, você quer mover. Você não move a colher spinning the spoon, você
Move it from 6 to 12. You move it from 6 to 12. Você move de 6 para 12, né? É esse sentido aqui, pra frente e pra trás, tá? E quando você pega a xícara também, por favor, não levantem o pinky. Não levantem o pinky. O pinky é esse dedinho aqui. É esse dedinho. Não levanta o pinky, é muito feio, tá? Quando você pega a xícara, não levanta o pinky. E quando você chega na mesa, você vai encontrar ali, geralmente o que você encontra é um napkin de tecido. Você encontra um napkin de tecido. Ou ele vai estar dobrado na mesa, né? Ou ele vai estar folded. Ou ele vai ter um ring napkin, um anel em volta dele. Então você retira o anel, você desdobra ele, você coloca ele sobre o seu colo. Você coloca o napkin on your lap. On your lap. You sit it on your lap. Claro que vai ter também o sparkling wine. Alguns chás, né, oferecem o sparkling wine ou uma glass of champagne. Vocês podem pedir um vinho espumante, uma champanhe, um copo de champanhe, um vinho espumante. A glass of prosecco. Outra coisa que eu queria falar. O The Wallace era um lugar muito escandalosamente lindo, mas a mesa não estava posta. Quando eu falo que a mesa não estava posta, é que a mesa não estava vestida com uma napa, com uma toalha. Então, quando a gente fala que a mesa está dressed, the table wasn't dressed. A mesa não estava vestida. Então, the table was set up, a mesa estava posta, to set the table, ou to set up the table, né? Colocar a mesa, né? Set up the table. Mas ela não estava dressed. The table wasn't dressed. Ela não estava vestida com uma napa, com uma toalha, tá? Basicamente, então, eu acho que eu trouxe aqui toda a informação para vocês. O The Wallace, o chá que a gente escolheu ali, né, o afternoon tea, o tipo de afternoon tea foi o de 55 pounds. It was including a glass of champagne. Of course, there are many types of afternoon tea. Afternoon teas here in London. If you want, I can bring you much more content about British culture and mixed up with vocabulary. Please let me know in the content if you like this kind of content. Please let me know in the comments if you like this kind of content. Que eu trago mais pra vocês, pra gente cultivar um pouco mais essa cultura britânica, que eu gosto. Claro que eu gosto, se eu não gostasse eu não estaria morando aqui. O que eu não gosto é quando vocês se apegam que eles são os melhores do mundo, entendeu? Eu não acho que são os melhores do mundo. Eu gosto, eu acho super lindo, porque eu adoro tradição, eu adoro a tradição britânica, eu acho lindo, mas assim, não acho que são os melhores do mundo, sabe? Eu acho legal a gente saber a história, trazer aqui pro canal a história e contar um pouco pra vocês, né? Mas é isso. Please subscribe to my channel, hit the like button, it's so important to me. Thank you very much. See you next video. Bye!